O início do século XX foi marcado pelo uso de inovações tecnológicas como o telefone, o telégrafo sem fio, o automóvel e o avião. Um novo mundo, caracterizado pela tecnologia e pela velocidade, era apresentado à população. Uma época de incertezas, caracterizada pelo questionamento de verdades até então consideradas inquestionáveis, o que sugeria que havia muito mais ainda a ser descoberto e que o novo século era um mar de possibilidades. Nesse contexto, surgiram as vanguardas europeias. Cada um desses movimentos pretendia trazer uma nova perspectiva artística, um jeito novo de se fazer arte, em oposição àquela considerada tradicional. Entre eles estava o expressionismo. O termo expressionismo pode ser aplicado a toda obra que abandona as ideias tradicionais e expressa a emoção do artista através de deformações e exageros de forma e cor. O artista expressionista não retrata apenas o que ele vê, retrata também o que ele sente em relação ao fato que está presenciando. O expressionismo tinha como objetivo expressar as emoções e angústias do homem do século XX e também exerceu influência sobre outras áreas artísticas, como a arquitetura e o cinema. A minha prancheta aqui no escritório continua vazia. Todo dia o mesmo nada. Flutuo no ar como um arquiteto imaginário. Escreve Bruno Taut em 1919, referindo-se à recessão que estagnou toda a atividade de construção após a Primeira Guerra Mundial. O efeito da crise política e econômica da Alemanha sobre a geração de arquitetos do período entre guerras não foi paralisante, muito pelo contrário. Agora, eles estavam livres das amarras do funcionalismo e do racionalismo. Eles puderam se dar ao luxo de esboçar visões arquitetônicas, independentemente da probabilidade de os projetos serem construídos ou não. Apesar de inúmeros projetos terem realmente ficado no papel, não foram poucas as visões arquitetônicas que chegaram a se concretizar. A arquitetura expressionista rompeu de forma mais radical a estática do edifício, explorando a complexidade da iluminação e a maleabilidade dos materiais. Como o pavilhão de vidro de Bruno Taut, uma construção arredondada que lembrava uma pinha de cristal. A novidade estava no uso do vidro como material portante. O arquiteto, que trabalhava em estreita colaboração com a indústria vidreira, queria provar que o vidro também é estável. Bruno pode-se dizer como o principal mentor e propagador dessa nova corrente e da nova postura na arquitetura. O pavilhão de vidro é um dos maiores exemplos dessa nova ideia de transparência e da expressão, mostrando assim como o expressionismo tomou esse elemento como meio de expressar sentimentos e sensações, bases do próprio movimento. A Torre Einstein, de Erich Mendelsohn, também pode-se dizer como a chave da arquitetura expressionista. O arquiteto determinou a função específica do edifício a partir da função. Modelou o bloco de alvenaria exatamente como um escultor. A partir do gesto da figura, modela as massas plásticas da estatura. O edifício é concebido como bloco unitário plasmado e escavado. A Gatianum, de Rudolf Steiner, situada na Suíça, é uma sede mundial do movimento antroposófico. O centro inclui 2 teatros, espaço para exposições, palestras, biblioteca, livraria e o escritório da sociedade. Na construção de concreto monumental exposto, com um telhado largo, a ausência extensa de ângulos retos é impressionante. A estrutura orgânica monolítica muitas vezes se adapta ao expressionismo. Tem um efeito escultural e deve, de acordo com o conceito, expressar a essência do design orgânico. No início da década de 20, o cinema ainda era uma técnica artística nova, aberta a todas as possibilidades. E é na Alemanha que o expressionismo encontra o cinema, gerando um dos momentos mais importantes das artes visuais. O filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, é considerado um dos primeiros e mais importantes filmes do expressionismo alemão. Dirigido por Robert Wiener, teve seu design visual criado por 3 artistas expressionistas, Hermann Warm, Walter Reimann e Walter Hörig. O pôster do filme já mostra traços característicos dessa corrente artística.
A identidade visual do filme é composta por cenários propositalmente teatrais, com formas distorcidas, remetendo a uma sensação de irrealidade, ilusão e sonho. O uso de uma geometria vertiginosa, com elementos característicos das artes visuais da época, está presente nos ambientes, nos figurinos, nas maquiagens exageradas e até mesmo nos letreiros entre as cenas. Muito além de uma experiência visual inovadora, o filme tem a característica expressionista de ser uma manifestação crítica, de modo a causar uma sensação de choque e de revolta. A maldade e insanidade dos personagens, a brutalidade e o niilismo de suas atitudes e a violência da trama chocam as plateias. Alguns críticos veem no filme uma representação da manipulação e destruição sem sentido da juventude e da sociedade alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Metrópolis, gravado em 1926, consagrou a carreira do diretor alemão Fritz Lang. Este filme entrou para a história como a primeira ficção científica do cinema, uma produção de alto custo com efeitos revolucionários para a época. Sua estética é carregada de elementos Art Deco, como se pode ver claramente no cartaz do filme. Neste marco do expressionismo alemão, o diretor utilizou cenários agressivamente futuristas, com designs arquitetônicos arrojados, grandes cidades verticais e ambientes industriais, elementos que assombraram o público da época. Os elementos visuais dos anos 20 estão refletidos na arquitetura, nos elementos cenográficos, nos figurinos e até mesmo nas linhas elegantes do design do robô. A produção usou técnicas pioneiras de animação e de sobreposição de imagens para criar efeitos especiais nunca antes vistos e compor sequências impressionantes e vertiginosas. Apesar da estética futurista e disruptiva, a estrutura do enredo merece atenção. É carregada de tensões sociais, paixões e elementos simbólicos, característicos do expressionismo. A trama, ambientada no longínquo ano de 2026, traz elementos que iriam se perpetuar na ficção científica até os dias de hoje, como a robótica, a clonagem e o transhumanismo. Em uma sociedade futurista onde a alta classe vive uma utopia, nos subterrâneos se sacrificam milhares de servos para sustentar o luxo de seus senhores. Fritz Lang dialoga com a literatura ao fazer uma releitura do Monstro de Frankenstein e se utiliza de símbolos como a Torre de Babel e o ídolo Moloch para representar a artificialidade e a desumanidade dessa sociedade distópica. Ao lado de Metrópolis e Doutor Caligari, Nosferatu é considerado uma das obras-primas do expressionismo alemão. O pôster do filme também merece destaque pelas linhas modernas de seus traços. Seu título completo é Nosferatu, uma sinfonia de horrores, o que é adequado, pois fora composta uma trilha sonora própria para o filme, hoje perdida. Produzido em 1922, o filme é uma adaptação não autorizada do livro Drácula, de Bram Stoker. É a obra mais famosa de Wilhelm Friedrich Murnau. Foi considerado um filme de baixo orçamento mesmo para a época, filmado com uma única câmera. Quase todas as tomadas foram rodadas em localidades, com pouco uso de cenários, e por esse motivo existem questionamentos quanto à natureza expressionista do filme. No entanto, as maquiagens e figurinos do filme usam uma linguagem claramente teatral, bem como a atuação e gestual dos atores, em um traço característico expressionista. Os cenários escolhidos, as composições de luz e sombra, bem como o uso de montagens fotográficas experimentais, como sobreposição e stop motion, dão a todo o filme uma atmosfera fantasmagórica e de pesadelo. O filme inaugurou e tornou-se um modelo para o cinema de horror, servindo de referência até os dias de hoje. Com o uso de elementos visuais fortemente simbólicos, como nas cenas em que o vampiro move-se na forma de uma sombra,
causou choque às plateias e polêmica, chegando a ser proibido na Suécia. Nosferatu representou um gesto de vanguarda ao utilizar a linguagem do cinema para mostrar ao público pela primeira vez uma história pictográfica de terror em movimento, algo nunca antes visto. Início do século XX. Paris, capital das artes, onde tudo acontecia, para onde todos queriam ir. É lá que desembarca um jovem pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Picasso nasceu em 1881, na cidade de Málaga. Filho de um professor de desenho, manifestou o dom para a arte quando ainda era criança. Fez as primeiras pinturas aos 8 anos e aos 15 já tinha o próprio ateliê. Depois de frequentar escolas de artes da Espanha, em 1900 Picasso conhece Paris, mas ainda irão se passar 4 anos antes que ele resolva se mudar de vez para a capital francesa. Nesse tempo, o pintor desenvolve a fase azul, que expressa o estado de espírito introspectivo, a solidão e a tristeza. Do azul ao rosa, a partir de 1904, a Cidade Luz ilumina a existência de Picasso. Em 1907, Picasso pinta Senhoritas de Avignon, que é um quadro agressivo, expressionista e primitivista. Essa obra é revolucionária e considerada um ponto de partida, porque introduz vários elementos, especialmente a questão do primitivo. Ele levou vários anos para poder expor essa obra, porque se trata de um prostíbulo. Você imagina, aquelas mulheres com máscaras africanas é uma espécie de bordel a ser apresentado naquele período. O cubismo avançou muito a partir desse quadro. Em Paris, Picasso conhece aquele que foi uma espécie de alma gêmea, Georges Braque, que nasceu 6 meses depois de Picasso, flertou com o impressionismo e o novíssimo, antes de se descobrir um genuíno cubista. Juntamente com Picasso, é considerado o pai do cubismo. Não se meta ao que se quer criar. Isso foi o que disse o francês Georges Seurat, ao tentar explicar aquela estranha, porém fascinante, corrente artística que surgiu na França no início do século XX. Estava nascendo o cubismo. A primeira coisa que você precisa saber é que, de algum modo, tudo de mais arrojado, mais ousado que se fez das artes do século XX teve a ver com o cubismo, e que esse movimento, há cerca de 100 anos, mudou o rumo da história da arte. O nascimento do cubismo pode ser compreendido nessa perspectiva de uma crítica ao desenho acadêmico. Para o desenho, tomam planos desenhados no estágio inicial, compõem uma série de perfis do objeto desenhado que acabam ficando planos, ou seja, não há mais a ilusão da tridimensionalidade. No entanto, a base do, digamos, truque ilusionista da perspectiva estava ali. É uma nova forma de composição que, a partir daí, ganha independência e autonomia, porque o cubismo acaba se tornando, por sua vez, uma nova escola. Picasso dizia que uma ideia é o ponto de partida e nada mais. Ponto de partida, ponto de vista, ponto de fuga. O cubismo propõe curiosos jogos visuais. O cubista busca outros modos de conceber o espaço, que são modos contraintuitivos. Inicialmente, ele está comprometido com essa multiplicação das geometrias na virada do século XIX para o século XX. Quando estudamos o cubismo, lemos nos livros que há o cubismo sintético e o cubismo analítico. O cubismo analítico seria a primeira fase em que eles vão analisar essas formas, dissecar esse espaço e rebatizar ao máximo. E a fase seguinte, que é o sintético, seria justamente quando vão começar a surgir esses trabalhos com colagem. Então, é muito frequente eles pegarem pedaços de jornal e colar diretamente sobre a tela. Curiosamente, a colagem é o oposto da pintura. Portanto, o cubismo é muito complexo. 4 anos mais tarde, José Victoriano González Pérez, mais conhecido como Rua Gris, expõe as primeiras obras produzidas em estilo cubista. 6 anos mais jovem que Picasso, Rua Gris estudou na Escola de Artes e Indústrias de Madrid.
No início da carreira, desenvolvia projetos gráficos e criava ilustrações para escritores e poetas, uma inclinação que certamente o inspirou a inserir elementos tipográficos em várias obras, e também a investir na técnica de colagem, traço marcante no trabalho de Gris, ainda na primeira fase do movimento cubista. Juan Gris foi um discípulo de Picasso. Em alguma medida, sempre viu nele alguém que valia a pena imitar. Picasso disse sobre Juan: às vezes, os discípulos veem melhor e mais longe que os mestres. 1914, a Primeira Guerra Mundial. Os cubistas se dispersavam, e é aí que tem início o segundo cubismo, agora totalmente pilotado por Juan Gris. Juan Gris se vê sozinho no cubismo, que agora abandona um pouco a geometria e passa a entender que as formas precisam surgir espontaneamente no quadro. Quanto mais livre é a forma abstrata, mais pura e primitiva é a vibração. Um século atrás, as novidades demoravam para chegar ao Brasil. Por isso, os únicos artistas brasileiros influenciados diretamente pelo cubismo estavam na Europa, quando surgiu o movimento. O pernambucano Vicente do Rego Monteiro estava no olho do furacão. Ele não apenas viu o cubismo nascer, como se deixou seduzir por aquela figura geometrizada. Rego era muito jovem e vivia em Paris. Conhece o cubismo, vai assimilando e volta convencido de que as formas cubistas servem tanto para a vida moderna quanto para se apreciar. Em vez de ir atrás do primitivo africano, que foi o que os cubistas fizeram da Polinésia, por exemplo, ele descobriu que o Brasil tinha o seu próprio primitivo, que no caso foram os marajoaras. Com essa geometria, essa abstração, a arte marajoara deu para ele uma fonte de criatividade extraordinária. O cubismo no Brasil talvez não tenha feito escola. Em compensação, várias décadas mais tarde, teremos talvez o concretismo, que leva ao extremo a questão do abstrato e do geométrico. A grande herança cubista vai frutificar no concretismo brasileiro. Geraldo de Barros, Sassilotto, toda essa geração do grupo Ruptura, toda essa linhagem abstrata geométrica no Brasil, de uma certa maneira, é herdeira do cubismo. O cubismo é uma escola histórica encerrada, mas que tem a sua vigência muito forte. Ninguém vai para a Espanha e deixa de ver a Guernica do Picasso. É quase uma peregrinação. A arte atual permanece debatendo com questões semeadas pelo cubismo. O cubismo como um legado para a arte, não só moderna, mas contemporânea, no sentido de que é o primeiro passo para quebrar essa separação, essa dicotomia entre a arte e a vida humana. Uma se embrenha no meio da outra, mas são vistas como dois separados.